Boa tarde, pessoal. Como estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um webinar da Danfoss. Obrigado pela participação de vocês. O tema hoje estaremos trazendo para vocês linha de trocadores de brasados e suas aplicações. Eu vou estar apresentando para vocês e durante o período de apresentação, fiquem à vontade de mandar as suas perguntas. Estamos aqui com o nosso companheiro de trabalho, o Oswaldo Mestrelli, engenheiro de vendas também, estará nos auxiliando e respondendo para vocês aí, ok? Então, vamos lá. Eu sou Alex Pajato, sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss, trabalho no departamento de Food Retail, voltado mais à área de supermercados. Tenho 13 anos de Danfoss e 26 anos que trabalho com a parte de refrigeração. O que nós vamos abranger aqui nessa apresentação, neste webinar? Vamos falar sobre conceito técnico, pontos-chave de um trocador a placas, mercados de atuação na indústria, tecnologia da Danfoss, recomendações e ferramentas disponíveis que nós temos para vocês sobre esse tema. Calor. Calor é um tipo de energia que ele pode ser transferido de um corpo para outro, quando há diferença de temperatura entre eles. Então, no nosso caso aqui, o trocador de calor, ele é usado para realizar esse tipo de transferência. Ele que vai pegar e transferir o calor do lado quente para o lado frio. A troca de calor ela também é feita de maneira indireta, ou seja, através de fluidos. E esses fluidos são separados por quê? Por placas, não havendo contato direto entre eles. Os trocadores de calor, geralmente, eles são usados em recuperação de energia, controle de temperatura e troca térmica de precisão. Aqui nós temos para vocês entenderem como que funciona dentro de um trocador de calor, né? Então, nós temos aqui, deixa eu só habilitar, nós temos aqui nas pontas as placas de início e fim do trocador, e no centro nós temos as placas onde vão ser feitas as transferências de calor, onde está passando o fluido secundário 1 e o fluido secundário 2. Nesse caso que nós temos aqui para vocês, o lado azul é o lado onde está entrando o fluido refrigerante, passando por todas as placas e saindo na parte de cima. Do outro lado está passando o fluido quente, onde está efetuando a troca de calor, do quente para o frio. Aqui é um pouco mais fácil para nós simularmos. Vocês estão vendo aqui onde está escrito parede de trocador, é para vocês entenderem. Então, do lado 1, que é o lado quente, está fazendo a transferência para o lado azul, que é o lado frio. Então, toda a energia está sendo efetuada a troca do lado 1 para o lado 2. Esse fluxo acaba ocorrendo isso em todas as placas, né? De uma forma que está sendo calor rejeitado e transferido a energia. Aqui nós temos um exemplo, né, de um evaporador. É um exemplo de um evaporador. Nós temos a entrada do fluido refrigerante na parte de baixo, a saída em cima do fluido refrigerante, e do lado vermelho é a entrada da água e a saída da água. Nós temos aqui também do lado, para vocês, que quando tem o lado do fluido refrigerante, as conexões são em solda. E quando tem o lado da água, as conexões são em rosca. É uma forma de identificar e não ter problema na montagem do trocador. Também vamos simular aqui para vocês um condensador. Um condensador da mesma forma, porém das formas diferentes. Ele vai entrar pelo lado de cima e sair pelo lado de baixo, o lado do fluido. E do lado quente, que é o lado da água, ele está entrando pela parte de baixo e saindo na parte de cima. Novamente, temos aqui do lado as conexões, onde as conexões para a entrada do fluido refrigerante são para a solda e para a água é em rosca. Pontos-chave do trocador a placa. Tem vários pontos que fazem com que o trocador a placas, principalmente o trocador brasado,
ele fica uma vantagem para você estar colocando dentro do seu sistema, comparado a outros tipos de trocadores de calor que temos no mercado, como o próprio trocador, a placa engachetada, trocadores chame-tube, trocadores tube-tube. Então, existem vários trocadores. O trocador a placa é um trocador onde você tem o tamanho dele é bem compacto, para você fazer a instalação dentro do seu sistema, você consegue reduzir o local onde ele vai ser instalado, onde ele vai ser acoplado. Não precisa ter uma distância muito grande dentro do rack ou do skid onde você está montando. Internamente ele tem um volume menor, porém com a mesma eficiência. Tem uma alta eficiência de troca térmica, melhor rodada de temperatura. Temos algumas limitações, como as pressões operacionais, que eles trabalham até 45 bar. E o que mais favorece para nós é que ele tem um fluxo turbulento, ou seja, quando você tem a entrada dos fluidos dentro dele, esse fluxo turbulento favorece o lado da água para não acontecerem expulsações internamente. E aí temos a vantagem de ter uma alta tecnologia de processo de fabricação da Danfoss. Temos aqui também um outro comparativo para vocês terem uma ideia, junto a um casco em tubo, que é o trocador de calor maior que nós temos hoje no mercado aí, para fazer uma comparação. Então nós colocamos aqui na primeira coluna o trocador casco em tubo, na segunda coluna nós estamos colocando um trocador a placas brasados de microplacas, mais para frente nós vamos falar o que é essas microplacas para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aqui nós temos as diferenças, né? Tanto em absoluta como em porcentagem, aqui é relativa para vocês terem uma ideia. Nas colunas dos lados nós temos o peso, nós temos aqui o tamanho e temos a área de transferência. Se nós já olharmos logo de cara aqui na primeira, que é o peso, nós temos uma redução de 87% do peso do trocador comparado a um casco em tubo. Referente ao tamanho, nós temos aqui 83% de diferença em metragem cúbica, ou seja, tudo são áreas de espaço onde você vai estar montando equipamento, e você vai estar conseguindo montar um skid no equipamento bem menor do que quando colocar um casco em tubo. E a área de transferência interna chega a ser até 50% de redução, comparado com o casco em tubo, ou seja, mesmo tendo 50% de redução na área de transferência, você tem a mesma capacidade, você tem a mesma troca térmica se estivesse usando um trocador casco em tubo. Mercados de atuação na indústria. Nós temos vários segmentos que são utilizados trocadores de calor. Eu estou colocando aqui para vocês alguns exemplos que nós podemos verificar. Mais abaixo aqui nós temos o sistema de boiler, onde você tem a água sendo aquecida aqui dentro do boiler, ela está sendo bombeada de ambos os dois lados aqui, para um trocador de calor, onde está sendo efetuado a troca de água quente, água fria, desculpa, entrando água fria e saindo água quente, onde são utilizadas essas aplicações. Geralmente na indústria de panificação, né, onde são produzidos alguns alimentos para cozinhas industriais, e você precisa ter água quente na cozinha. Nós temos também aplicações onde são utilizados como resfriamento de óleo hidráulico. Por que tem a necessidade do resfriamento do óleo hidráulico? Tem muitos equipamentos que as peças móveis ficam circulando o óleo enquanto o sistema está em funcionamento. E devido ao atrito das peças, mesmo tendo óleo, ele tem um aquecimento das peças. Então é necessário fazer o quê? O resfriamento desse óleo para manter a vida útil dessas peças móveis mais para frente. Também temos os trocadores que são para recuperação de energia, temos resfriamento de água deionizada, sistemas de caldeiras e também de óleo combustível. Temos também sistemas aqui que fazem, conforme estou mostrando, resfriamento de motores. Então temos um trocador de calor fazendo o resfriamento de um acoplamento de um motor, para esfriar o motor aqui. No caso, às vezes é utilizado em sistemas de redução, quando você tem motores que são autorredutores e eles precisam fazer um resfriamento na carcaça dele em funcionamento. Temos também, no mercado da indústria, os secadores de ar. Como que funciona um secador de ar?
Aqui na figura 1, onde você está tendo a entrada de ar, ele passa primeiro por um trocador, onde ele vai fazer a secagem de ar. Na sequência, ele entra dentro de outro trocador, que é a figura 4. E esse trocador ele está interligado a um sistema de refrigeração, onde nós temos o compressor, onde nós temos o condensador, a válvula de expansão, e ele está fazendo aqui o quê? Ele está fazendo a condensação desse ar. Ele está tirando toda a umidade que tem do ar, onde ele passa aqui embaixo no ponto 9 e no ponto 8 para um separador de condensáveis. Na sequência, ele volta com esse ar e passa novamente pelo trocador que ele fez a entrada. Temos também outras aplicações, como máquinas de tratamento de superfície, linhas de pintura. Muitos não sabem, mas tem várias cabines de pintura que têm a necessidade de ter o controle de temperatura e umidade para fazer a pintura. É muito conhecido no mercado esse tipo de sistema, porque muitos dos lugares onde fazem pintura, por exemplo, de automóveis, o pessoal fala que tem que estar com o tempo certo, com a temperatura certa, mas não tem necessidade de esperar a temperatura ambiente. Então, onde ser colocados os trocadores para fazer a secagem desse ar dentro do sistema para poder estar efetuando a pintura. Também tem máquinas de ferramentas de construção para a área de corte de metal, processamento de plástico. Processamento de plástico ele é muito utilizado, por exemplo, na fabricação de filmes. Aquele plásticozinho que nós às vezes pegamos em algumas embalagens, aquele filme de plástico, ele é utilizado no sistema do quê? Existe um sistema onde ele vai sendo passado, injetado o plástico, e esse plástico tem que passar por roldanas para ir podendo fazer, afinando para o plástico ficar fininho. Nessas roldanas, tem a necessidade de resfriamento de água. Então, o trocador de calor está lá, um sistema muito semelhante a um chiller, fazendo o resfriamento da água para fazer o resfriamento desses tubos de ensaio. Então, tem várias tecnologias que podem ser utilizadas. Uma das tecnologias que nós utilizamos nos trocadores de calor, e bem comum para nós da Danfoss, é dentro das nossas aplicações, que é aplicações de ar-condicionado e de refrigeração. Então, nós temos os trocadores instalados em chillers para ar-condicionado, onde estão fazendo o quê? O resfriamento da água gelada, e essa água gelada está passando em outros evaporadores que está fazendo o resfriamento do ar para os ambientes, ou para um salão de vendas, ou para um escritório, afins, várias coisas. Temos também um sistema de trocador de calor, onde são instalados em racks de supermercados. Onde que é o funcionamento desses racks de supermercados? O trocador de calor funciona também como um chiller, para um resfriamento de um fluido secundário. Esse fluido secundário pode ser um glicol, pode ser um etileno glicol, pode ser um propileno glicol, onde vai fazer o resfriamento dos balcões dentro da área de supermercado e também vai fazer o resfriamento das câmaras que estão no supermercado. Aqui mostrando para vocês, então, a aplicação no ciclo de refrigeração. Né? Dentro do ciclo de refrigeração, onde nós temos o compressor, o mais comum onde nós utilizamos hoje é o evaporador, que é realmente para o resfriamento de um fluido secundário, sendo água, sendo um glicol. E, em muitos casos também é utilizado o condensador, uma forma de fazer a condensação no sistema do water loop para poder fazer o resfriamento da condensação. A Danfoss também tem trocadores que podem ser usados como superaquecedor, ser utilizados em um subcooler, utilizados como economizer. Nesse caso aqui do economizer, nós vamos estar utilizando fluido do sistema de duas formas, uma forma de fazer o resfriamento dele. Podemos também utilizar ele como um subcooler na sucção. A Danfoss tem dois sistemas de trocadores de calor, sendo um sistema onde nós utilizamos um sistema simples de circuito, e também temos o sistema de 2 circuitos. Geralmente, o sistema de 2 circuitos ele é utilizado ainda mais para deixar o equipamento mais compactado possível, né? Onde você estaria usando, por exemplo, 2 trocadores de simples circuito, você pode estar usando um trocador de 2 circuitos. É lógico, o tamanho, às vezes, dele pode ser bem compatível, mas, por exemplo, o número de placas vai determinar a capacidade dele. Então, o número de placas que vai estar instalado dentro desse trocador, nós conseguimos colocar ele no mesmo local, porém com 2 circuitos fazendo o resfriamento. Tecnologia da Danfoss.
Aqui eu estou colocando para vocês, desde quando foi lançado o primeiro trocador de calor, que nós lançamos ele como tradicional, sendo BPHE, o famoso, conhecido no mercado como espinha de peixe, conforme mostra a primeira figura aqui para vocês. Depois a Danfoss desenvolveu um design chamado M, que é onde entrou o micropar. Esse novo design foi um design inovador, onde nós conseguimos ter vários resultados na tecnologia de trocador de calor, tendo a transferência de calor muito mais precisa. Temos também a linha CX, que eles são assimétricos, eles são utilizados bastante na parte dos condensadores, e nós temos também o formato Z, que ele também é assimétrico, utilizado nos designs em evaporadores. Aqui eu vou mostrar para vocês um comparativo dos próprios dois sistemas, né? Quando a Danfoss lançou o modelo BPHE e, na sequência, quando lançou o modelo MPBHE. Então, o famoso BPHE é o famoso espinha de peixe, conforme vocês estão visualizando nas figuras aqui. Ele tem exatamente essa construção interna aqui do lado direito. Ó. Vocês conseguem ver a troca do fluido do lado mais quente com o fluido mais frio. No modelo BPHE, nós temos também algumas mudanças no design, né? Vocês conseguem ver aqui que eles são bem mais precisos, né? Nós chamamos aqui de dimplay, ou seja, ele tem umas covinhas, essas covinhas que vocês estão vendo na parte superior e interior, na figura aqui do lado direito, né? Onde faz a transferência de calor. O que mudou nesse sistema? O que teve de melhoria a utilização do microcanal, né? Design bem mais forte, melhoria nas juntas de brasagem. Se vocês olharem aqui no modelo BPHE, o modelo de cima, vocês estão vendo aqui onde são as juntas de brasagem. São pequenas juntas de brasagem entre as duas placas, a placa do lado quente e a placa do lado frio. Quando nós vamos para o modelo MPHE, você visualiza que as áreas de brasagem são bem maiores, tem mais áreas de brasagem. Mais para frente eu vou mostrar aqui uma figura que nós vamos conseguir identificar muito bem como que faz isso. Outro motivo que a Danfoss lançou o modelo microplacas é a questão do volume interno. O volume interno dele reduziu, ou seja, nós reduzimos inclusive o tamanho dos trocadores de calor. E temos também uma alta eficiência em cargas parciais, ou seja, onde nós tínhamos dificuldades aqui no modelo BPHE em cargas parciais, no modelo MPHE, nós temos essa alta eficiência quando tem cargas parciais. Ou seja, se o sistema está atingindo a temperatura, ele trabalhar com 50% ou menor que 50%, a eficiência dele é bem maior do que o modelo anterior. Aqui eu vou mostrar para vocês o modelo X. Aqui nós estamos visualizando mais ou menos as covinhas que eu comentei com vocês, e aqui dentro é onde está sendo feita a troca térmica dos dois lados do fluido, né? Ou seja, tem mais juntas de brasagem, se tem mais juntas de brasagem, tem mais contato, então tem mais área de contato. Aqui no centro tem um pouquinho mais expandido, dá para vocês visualizarem, né? Sendo que essas pequenas entradas aqui, ou na figura abaixo, os azulzinhos, são as áreas onde vai passar o fluido, que é o fluido frio, no caso, um fluido refrigerante, está fazendo a expansão. E nesse centro aqui, ó, as áreas mais espaçadas, é onde vai passar o fluido secundário, o fluido quente. Na figura abaixo aqui, nós visualizamos a parte vermelha, né? Então, esse projeto do fluxo mais apertado, do lado do refrigerante, é onde mostra que você tem a maior troca de calor, e onde você tem a melhor eficiência no sistema. Eu vou ampliar essa figura aqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Ó. Então, o design simétrico, o princípio dele, tanto do X como do Z, ele mostra para nós aqui, ó, principalmente, a área de brasagem é bem maior do que o outro modelo BPHE. Até um ponto que eu acabei não mencionando anterior, mas essas brasagens são feitas aqui a cobre, tá? Os trocadores são, toda a parte aqui das placas são de inox, e a brasagem aqui é feita toda em cobre, ok? Vocês conseguem visualizar melhor nessa foto aqui, na área
azul onde está o fluido refrigerante. A área de troca é bem maior, onde você tem uma área de troca bem maior. E a área onde está circulando a água ou o fluido secundário, é o vermelho, vocês visualizam que eles conseguem trocar muito mais calor aqui, ó, devido à área que está sendo de troca. Aqui nós temos um comparativo para vocês entenderem um pouquinho dentro do próprio portfólio da Danfoss, tá? Então, dentro do próprio portfólio da Danfoss, eu fiz um comparativo aqui, peguei um condensador de 75 kW, na coluna BPHE, é o trocador de placa abrasado modelo BPHE, na segunda coluna, onde nós temos C62, é um modelo de microplacas, o MPHE. Aqui nós temos a diferença absoluta e a relativa, que é em porcentagem, né? Da mesma forma que estamos comparando o peso, estamos comparando o volume interno e estamos comparando a área de troca em metros quadrados. É visível para nós que mesmo dentro do próprio portfólio da Danfoss, onde nós temos aqui uma diferença de 27% com microplaca. Ou seja, o peso dele bem menor, sendo ainda que tem uma área de brasagem bem maior. O volume interno também foi reduzido em 52%. Nós também temos a área de troca térmica, que foi reduzida em 23%, tendo a mesma eficiência. Ou seja, se um sistema estiver interligado com os dois trocadores, tanto o modelo BPHE como MPHE, nós vamos ter uma eficiência muito melhor com o modelo microplacas. Aqui no microplacas, no Z-Design, no sistema Z-Design, vocês conseguem visualizar na foto aqui que tem bastante juntas de brasagem, como conversado anteriormente, né? O fluxo do refrigerante ele foi bem melhor aprimorado, conforme as setinhas estão mostrando para vocês aí. Ele tem uma maior eficiência nessa área de transferência, onde a troca do fluido é bem melhor do que o anterior, onde nós temos uma estabilidade, inclusive no superaquecimento do sistema. Lembrando também que o superaquecimento, né, tem que ser sempre acima de 5K dentro do trocador de placas brasado. Um pouquinho mais aqui sobre o Z-Design, que é a última versão, o último modelo da Danfoss, né? Fazendo uma comparação dele junto à comparação que é o espinha de peixe, o BPHE, né? Novamente eu coloquei as duas figuras para vocês conseguirem visualizar a diferença um do outro. Nós conseguimos ter uma eficiência onde ele reduz a área onde ele melhora a área de transferência de calor e ele chega a ser mais eficiente aí de 30% a 35% do que os outros modelos. O volume interno ele chega a reduzir aí na média de 21%, sendo volume interno com a mesma eficiência e redução de carga de refrigerante. Isso é muito importante. Quanto menos refrigerante nós tivermos no circuito, onde nós vamos ter mais resultado. Temos também a questão de condição de preço. O preço do trocador de placas, ele também chega a ser 32% menor que o modelo BPHE, com o famoso espinha de peixe. Então nós temos um design mais forte, nós temos um tamanho mais compacto, menor carga de refrigerante, disponibilidade de versões que nós vamos mostrar aqui para vocês quais são os modelos que nós temos. Ou seja, isso para várias aplicações de refrigerantes que nós conhecemos. Sendo também que toda essa melhora de transferência, ela ajuda a distribuir melhor o refrigerante sobre a placa, isso auxiliando melhor o desempenho. Falando um pouco dos dois modelos, tá? A Danfoss tem um portfólio bem amplo para a linha de refrigerantes halogenados. Também temos um portfólio que abrange alguns fluidos naturais, lembrando que nós temos uma limitação, né? Nós temos uma limitação de 45 bar de pressão de trabalho interna dele. Então, eu deixei aqui bem ciente que, por exemplo, quando nós tivermos os fluidos que seriam amônia e CO2, nós temos que tomar cuidado com a aplicação, principalmente no CO2, na aplicação transcrítica. Eu não consigo utilizar esse trocador de calor. Tá? Então, a Danfoss
A gente está desenvolvendo novos modelos aí, onde nós vamos poder utilizar essa aplicação transcrítica. Porém, hoje, na aplicação de subcrítico com CO2, os nossos modelos MPHE atendem todo o portfólio que nós temos aqui. Aqui, eu sei que ficou um pouquinho pequeno para a visualização de vocês aí, mas eu estou mostrando aqui para vocês o portfólio completo da linha BPHE, onde nós temos capacidades aqui que vão de 5 kW até 500 kW, sendo que é uma gama de trocadores de calor bem grande. Nós temos aqui, né, vários modelos. Vocês vão ver que no slide a seguir, a linha de trocador MPHE foi um pouquinho menor. Você está vendo que o portfólio deles, dessa linha, é um pouquinho menor. Por que é um pouco menor? Porque a Danfoss explorou a questão das placas. Cada linha desses trocadores que está mencionando aqui para vocês, o que a Danfoss fez? Aumentou o portfólio de placas. Então, você pode ter 20, 30, 40, 100 placas, e o número de placas vai determinar a capacidade que você precisa. Sendo que esse modelo, nós vamos aqui ó, de 3 kW até 550 kW. Então, o portfólio onde a gente aumentou um pouquinho aqui a capacidade, né? O anterior nós tínhamos de 500 kW, era a nossa capacidade maior, e no modelo de microplacas, nós vamos até 550 kW. Sendo que em ambos os dois, temos os trocadores de duplo circuito, né? Com 2 circuitos aqui para fazer as montagens. Então, todos os produtos da Danfoss, né, que é referente a essa linha, tanto a linha BPHE como a MPHE, eles passam por teste de performance, teste de vazamento, teste de ruptura, fadiga mecânica e fadiga térmica. Para quê? Passam por todos esses pontos, todos esses testes, para que você receba um produto de alta confiabilidade, um produto de alta qualidade e que tenha um grande desempenho, né? Principalmente porque esses trocadores, depois que são instalados, provavelmente vocês fazem um isolamento. A gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Então, um equipamento que, depois que ele está instalado, não é um equipamento para sempre ficar trocando, né? Por isso que nós temos que ter uma alta qualidade neste produto. Temos algumas certificações que são aprovadas pela Danfoss, tá? Uma certificação aí que é muito conhecida, talvez, por vocês aqui, a ASME. Ele certifica, né, as empresas de indústrias com equipamentos pressurizados, que trabalhamos, lembrando, até 45 bar desses trocadores, né? E temos outras certificações que acabam abrangendo, inclusive, a utilização na Europa, a utilização nos Estados Unidos, para poder estar comercializando esse tipo de produto. Vamos falar agora um pouquinho de recomendações, né? Quais são recomendações que a Danfoss tem, né, referente à utilização desse produto? Então, nós estamos falando aqui na montagem. No primeiro desenho aqui, vocês visualizam que o trocador está montado, porém fixado por parafusos. Então, são modelos que nós temos na última placa, né? Temos a placa principal, a placa final, e ela tem uma fixação por parafuso. Lembrando que dessa forma, sempre é bom colocar ele encostado na base e nunca esquecer de colocar um calço de borracha. Por que nós não podemos esquecer? Num sistema onde você está montado ele num skid, provavelmente você está montado ali com os compressores, com mais outros componentes, de repente um condensador acoplado na parte de cima, e são tudo componentes que dentro desse skid mecânico, ele pode gerar vibração. Nessa vibração, ele pode ocasionar o que se não tiver com esse isolamento aqui embaixo? Um cisalhamento, e é onde pode acontecer o quê? Um vazamento no trocador, porque ele está cisalhando na parte da estrutura do rack. Nós temos também outro tipo de fixação, onde nós usamos essas abraçadeiras. Ela ficando ao redor do trocador. Também temos que ficar atentos à utilização do calço de borracha, conforme eu mostro a figura aqui para vocês.
Da mesma forma que o primeiro nós conversamos sobre a questão de cisalhamento, também existe a questão de cisalhamento do segundo. A parte de montagem, como que você monta um trocador. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um caso de um evaporador. Então, quando ele está a 0 graus de inclinação, ou seja, ele está em pé, é o ponto ideal que seja instalado um evaporador. Se esse evaporador for deitado para a esquerda ou deitado para a direita, ele perde capacidade. Então, aqui nós temos aqui cada ângulo que ele está sendo deitado, quanto que ele perde de capacidade. Ele chega a perder até 37% da eficiência. Isso é para ambos os trocadores, ambos os dois modelos, tanto o BPHE como MPHE. Ambos eles vão perder a capacidade, tá? Então, ficar muito atentos quando for fazer a instalação, quando for um sistema que a utilização dele é um evaporador. Já no caso, quando ele for um condensador, nós podemos inclinar ele para a esquerda, 90 graus, e para a direita, 90 graus. Porém, nós não vamos ter problemas de perca de desempenho. Então, no caso de um condensador, ele não afeta nada no desempenho do equipamento. Tá? Então, isso fica uma dica na hora de fazer a montagem dele, ou mesmo o projeto, né, de um novo projeto, de uma nova máquina, da forma que tem que ser realmente efetuado o posicionamento dele. Falamos agora um pouco na parte de isolamento, conforme a gente comentou um pouco anterior, né? Esse trocador de calor, ele está trocando o calor de dois ambientes aqui dentro, correto? Do lado frio para o lado quente. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que tem a condensação, né? A famosa condensação que fica, né, escorrendo aquela água aqui na lateral. Então, nós aconselhamos por dois motivos. Para não acontecer essa condensação e para você ter uma melhor eficiência. Porque a condensação, você está trocando carga, inclusive, com a temperatura ambiente. Então, há necessidade realmente de realizar esse isolamento para que você realmente tenha um grande desempenho do seu trocador. Lembrando que ele pode ser, aqui o nosso exemplo, nós estamos citando aqui que ela está usando uma espuma ou um porímetro similar, é o mais conhecido no mercado aí, que é o Armaflex, né, que o pessoal faz isolamento, mas um trocador de calor também, desse brasado, tem muitos casos, muitos sistemas que o pessoal faz injetar poliuretano, então também faz um skid de alumínio em volta, uma armação e injeta poliuretano para poder fazer o isolamento. De qualquer forma, então ficam as duas formas de ter grande eficiência no trocador. Na parte de válvula de expansão. Na parte de válvula de expansão, nós temos a válvula termostática, que é a mais conhecida, e temos a válvula também eletrônica. Quando for feita a instalação de uma válvula termostática, é importante, onde eu estou frisando para vocês, essa equalização externa. Você não tem um desempenho, uma injeção de líquido dentro do trocador, se você utilizar muito boa, se você utilizar uma válvula que não tenha, né, conforme a válvula da esquerda, que ela não tem equalização. Então é importante, se você for utilizar uma válvula termostática, sempre ter a utilização da equalização externa dela, ok? Quando você for utilizar uma válvula de expansão eletrônica, no caso da Danfoss, né, nós temos um modelo que é um modelo de passo e um modelo de pulso. Nessa aplicação para trocadores de calor, nós aconselhamos a utilização da de passo, que é o modelo da válvula Colibri, que está mostrando para vocês aqui na tela, que é um modelo também realmente compacto, um modelo leve de válvula que é para ser instalada. Lembrando que nós temos alguns casos que precisamos verificar a posição que ela está instalada, né? Então, o que seria a posição? A posição de entrada. Aqui eu estou colocando para vocês aqui que ela tem que ser menor que 300 milímetros, né? 30 centímetros. Nós aconselhamos a fazer a instalação da válvula após a entrada do trocador,
150 milímetros a 300 milímetros. É a posição ideal de fazer a instalação da válvula, ou seja, a válvula eletrônica, ou seja, a válvula termostática, ok? Aqui ele menciona também para nós um ponto que às vezes é difícil, dependendo do skid, da forma que está montado, né? O bulbo o mais próximo possível do compressor. Por que o bulbo mais próximo do compressor? Para evitar a questão de retorno de líquido, para a válvula não ficar tempo demais aberta, né? No caso da termostática, e dar retorno de líquido no compressor. Mas em muitos casos nós não conseguimos, né? Então o mesmo conselho fica tanto para a instalação da válvula, como a instalação do bulbo, a gente considerar aquela faixa que eu comentei com vocês. Do ponto de saída ou de entrada ali do trocador, considerar 150 a 300 milímetros para poder fazer a instalação. No caso da válvula, que nós temos a válvula eletrônica, na válvula eletrônica nós vamos colocar o quê? O transdutor de pressão e o sensor de temperatura. Então seria interessante também respeitar essa distância que eu estou comentando com vocês, porque nós precisamos medir o superaquecimento para a válvula poder abrir ou para ela poder fechar. Outro ponto importante é o selecionamento, tá? O selecionamento de ambas as válvulas, é sempre bom você considerar o selecionamento bem próximo do 100% da carga, ok? Principalmente quando você tem a válvula termostática, para você ter realmente o rendimento que você espera que vai ter do trocador. Na válvula eletrônica, em muitos casos, se a válvula está maior, nós conseguimos às vezes fazer a correção no próprio controlador, mas também seria interessante sempre no selecionamento ela estar próximo do 100% da capacidade. No próximo slide, nós estamos verificando aqui a questão de incrustações, ou seja, partículas, né? Geralmente, onde nós temos um sistema fechado, um chiller, para alimentar um sistema de ar-condicionado, ou um chiller que está no frio alimentar para alimentar um sistema de glicol, geralmente é um sistema fechado. Então, nós não temos tantos problemas com incrustações, principalmente porque nós estamos utilizando, muitas vezes, um fluido secundário. E esse fluido secundário, ele já existe, né, dentro dele uma confecção no produto que não deixa causar essas incrustações. Porém, quando nós temos um sistema que é um sistema aberto, geralmente utilizado quando nós temos torre de resfriamento, e essa torre de resfriamento ela tem uma bomba puxando, fazendo a circulação, a Danfoss aconselha a vocês instalarem um filtro. Por que instalar esse filtro? Porque quando você tem um sistema aberto, ele pode vir partículas e essas partículas irem parar dentro do trocador. Muitas vezes essa partícula ela pode acabar prendendo dentro da placa lá e obstruindo a passagem. Obstruindo a passagem de determinada placa, você vai perder eficiência no trocador. Muitos casos, quando a água também não é tratada, o cálcio da água acaba calcificando dentro das placas. Uma forma também que acaba obstruindo. Então, eu peço para vocês sempre ficarem atentos, né? Nós estamos colocando aqui de quantos meshes, geralmente é o filtro que nós aconselhamos fazer a utilização, e o importante é que ele seja exatamente um filtro Y, de fácil acesso, inclusive, para vocês, de fazerem uma manutenção, de retirar e fazer a limpeza da tela que vai estar aqui interna. Temos alguns casos, né, que acaba acontecendo também congelamento no trocador a placas. Então, a figura do lado direito aqui, nós conseguimos visualizar bem nos pontos que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês têm a visualização do quê? Que está estufado. Temos uma linha aqui, ó, marcada uma linha vermelha. Essa linha vermelha foi onde nós fizemos o corte para fazer a análise nesse trocador, né? Então, você visualiza aqui na figura da esquerda, na parte superior, exatamente onde estão aqueles pontos da figura do lado direito. É até legal, eu vou mudar aqui para vocês verem. Não? Então, exatamente esse ponto aqui, ó, onde está estufado, é exatamente esse ponto aqui que nós, quando abrimos o trocador, que vocês conseguem ter a visualização. Tá vendo? Ó? Olha quanto expandiu o gelo aqui de uma forma que expandiu as placas, né?
Uma coisa a salientar para vocês, né, que geralmente, como ele está isolado, né, nós não vemos essa parte que ele está estufando, né? Geralmente a gente só vai visualizar quando já está acontecendo o quê? Vazamento interno, né? Já está vazando o fluido refrigerante para o lado da água, porque, né, o lado da alta pressão vai para o lado da água. E se acabar o fluido refrigerante, baixar essa pressão, ou se parar o sistema, pode acontecer ao contrário. A pressão da água entrar para o lado do gás. E se a pressão entrar para o lado do gás, nós temos todos aqueles problemas do quê? O que vai acontecer? Nosso compressor vai estar engolindo água. O compressor é feito para trabalhar com fluido refrigerante. O compressor vai acabar danificando. Então, são pontos aqui que bem interessantes que nós temos que tomar cuidados, tá? É interessante que eu coloquei aqui, ó, normalmente os ciclos de congelamento ocorrem antes de acontecer o vazamento. Então, esses ciclos aqui eles vão acontecendo, vai congelando, vai congelando, vai congelando, tem casos que descongela, aí volta a congelar até um determinado momento que ele acaba causando a ruptura e danificando, né? Nós vamos falar agora um pouquinho para vocês visualizarem aí o programa que a Danfoss tem, né? Então, se todos entrarem lá no site da Danfoss, né? danfoss.com.br, não necessariamente aqui /trocadores, tá? Porque se você digitar exatamente como está aqui, vocês vão parar onde tem as informações de catálogo, tá? Então, se você digitar www.danfoss.com.br e na área de downloads, vocês vão lá identificar o software chamado Exact. Esse software, ele foi realmente disponibilizado, você pode estar baixando, fazendo a instalação dele no seu computador e, posteriormente, você vai ter uma licença, né? Vai ter que gerar uma licença, a Danfoss vai gerar uma licença através do nosso pessoal do SAC para a utilização desse programa, tá? Lá você, inclusive, consegue ter um cross-referência de alguns modelos aí, né, do mercado. Vou mostrar para vocês agora alguns pontos, né, que nós conseguimos levantar para poder fazer o selecionamento. Então, aqui é mais ou menos a cara do software, né? Aqui em cima nós temos, aqui em cima, inicialmente, nós temos o selecionamento do tipo do trocador. Então, você pode selecionar o modelo BPHE ou você pode selecionar o modelo MPHE para poder fazer a configuração. É sempre interessante, essas informações que eu estou mostrando aqui para vocês, são informações cruciais que você precisa ter na mão para poder fazer o selecionamento do trocador, tá? Então, sempre ter informações dos dois lados, do lado do fluido refrigerante, ao lado frio, e do lado da água, ou de um glicol, de um propileno, assim vai, que é o lado quente. Então, é interessante você ter informações dos dois lados para poder fazer a configuração e o selecionamento, tá? Segundo ponto aqui, ele mostra se vai ser um circuito paralelo ou não, ou um circuito simples, você vai determinar e colocar aqui. Do lado do refrigerante, você está visualizando aqui, por exemplo, está selecionado o R410, e do lado quente está selecionado água quente, né? No caso, seria aqui para um selecionamento de um condensador, tá? Mas aqui ele pode estar com glicol, onde no campo de baixo aqui, o glicol, você vai colocar a porcentagem de concentração, geralmente o mercado usa em torno de 25%, né? E aí vamos para os demais pontos, os demais campos que nós temos. Então, carga térmica, temos que colocar a carga térmica que nós vamos utilizar. Do lado do fluido 2, do lado quente, nós precisamos saber a temperatura de entrada e saída. O que é bacana aqui é que muitas vezes nós temos a temperatura de entrada, a gente sabe a temperatura de entrada, né? E às vezes não temos a temperatura de saída. Porém, às vezes no sistema você tem o quê? Você tem a referência da vazão. Então, esses dois campos aqui, eles trabalham em conjunto, ok? Quando você vai fazer o selecionamento, eles trabalham em conjunto. Muitas vezes nós temos aqui a referência, a entrada, né, de 12 e tem que sair 7. O próprio sistema vai calcular aqui para você quanto que tem que ser a vazão da sua bomba.
Porém, tem casos que você tem uma bomba com uma vazão fixa, e aí ele vai mostrar para você qual que seria o ganho de saída da temperatura, qual seria a troca de calor, tá? Do lado do fluido refrigerante, nós temos aqui os outros pontos que tem que ser considerados, né? A temperatura de evaporação, a temperatura também de saturação dele aqui e também o superaquecimento, né? Lembrando que a gente sempre trabalha aqui, ó, sempre com acima de 5 graus, nunca abaixo, para não acontecer o problema do quê? De congelamento das placas. Precisamos também identificar no sistema as perdas de cargas, tanto do lado do fluido frio como do lado do fluido quente, as perdas de cargas que nós podemos utilizar. Então, do lado do fluido, nós podemos ir aí de 100 a 300 kPa, e do lado quente, do lado geralmente da água, trabalhar com 5 a 70 kPa. São dados importantíssimos que nós temos que carregar para o selecionamento. Na próxima parte aqui, ele mostra para nós o selecionamento, tá? Então, o selecionamento aqui, ele vai mostrar para você os modelos que a Danfoss selecionou para você no software. Então, aqui em verdinho, opa, vou pegar uma outra aqui, que essa ficou muito... Vou pegar um vermelho. Então, aqui, ó, onde vocês conseguem ver os modelos que foram selecionados, ele aparece em verde para você. O importante é também a margem que ele está apresentando. Se der uma margem de zero, ou próximo de zero, é bom ficar de olho, que é bom sempre nós trabalharmos com uma margem intermediária aí, até 50%, até, né, é bom não trabalhar até maior do que 50%, sempre intermediário, tá? Porém, zero sempre fica muito próximo do que você precisa. Então, são pontos de referência aqui que você vai estar vendo. Outro ponto importante é a questão que nós falamos lá da perda de carga, do lado do fluido, e a perda de carga também do lado seria o lado do fluido quente, o lado da água, tá? São pontos realmente muito importantes no selecionamento, ok? Então, aqui eu mostrei para vocês aí, né, o que a Danfoss tem de trocadores de calor, como que nós conseguimos fazer os selecionamentos, né? E agradeço vocês aí pela participação. Aqui na tela estou deixando, no caso, os meus contatos, né? Também o contato do site da Danfoss. Se vocês tiverem alguma necessidade, tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu aqui, né, responder para vocês, então nesse momento aqui eu passo para o Oswaldo, meu amigo aqui, para ver se nós temos aí alguma pergunta. O que foi, Oswaldo? Tá parabenizando aqui sua apresentação, tá? Tivemos algumas perguntas que já foram respondidas durante a sua apresentação, mas ficaram algumas aqui para você responder para eles. Ok? O Márcio está perguntando aqui, ó, o que pode acontecer se conectar errado o fluxo de entrada e saída do trocador de calor? Deixa eu procurar aqui um slide para mostrar melhor para vocês. Isso. Aqui, vamos lá. Então, na refrigeração, né, nós sempre aconselhamos a utilização no fluxo cruzado, como vocês estão visualizando, tanto no condensador, aqui como no evaporador, tá? Sempre a utilização do fluxo cruzado. Se você conectar ele no mesmo sentido, você vai acabar afetando o rendimento, né? A transferência de calor entre os dois fluidos, o fluido quente e frio, que estão sendo refrigerados. E nos trocadores, o bom é sempre que eu comentei no início, nós temos aqui o lado que é o lado de solda, né, e o lado de rosca, uma forma de identificar certinho. Se você colocar os dois trabalhando, entrando junto e saindo junto, você vai ter uma perca de rendimento, e em muitos casos, você também pode acontecer que a evaporação vai cair demais, e você vai ter um problema de retorno de líquido no compressor. Então tem que tomar cuidado que quando você for utilizar num evaporador ou num condensador, você tem que colocar ele sempre em fluxo cruzado, nunca no mesmo, ok? Oswaldo, tem mais alguma?
Tem sim, Alex. Tem mais uma pergunta aqui. Se houver incrustações dentro do trocador, o que devo fazer? O Durinel pergunta. Bacana. Agora nós vamos para o slide 33. Deixa eu correr aqui. Fica mais fácil. Bom, vamos lá. Não é o 33, espera aí. Aqui. Se, por exemplo, nós tivermos problema de incrustação, até um caso que nós estamos falando daquelas partículas, né? No caso que nós falamos quando tem um sistema aberto, né? O que a Danfoss aconselha para vocês nesse caso, né? Você utilizar uma limpeza interna, vai ter que ter uma bomba separada, você vai ter que desconectar, né, a entrada e a saída do trocador, fazer a instalação de uma bomba para poder fazer uma circulação de um ácido. Não precisa ser um ácido forte, né? A gente indica um ácido fosfórico, um ácido oxalítico. E a concentração dele, né, tem que ser 5% na concentração total de água que você vai colocar. Então você vai colocar, deixar esse bombeamento por um tempo ali, né? É importante que a vazão seja uma vazão um pouquinho maior até do que da bomba que você está utilizando para o sistema, para poder fazer esse bombeamento e essa limpeza. O que é interessante, que após você fazer essa limpeza, seria interessante você recircular água para poder tirar toda essa questão do componente químico que foi colocado. E, em alguns casos, nós orientamos também a fazer a circulação de hidróxido de sódio ou bicarbonato de sódio, que é uma forma também de você efetuar uma limpeza um pouquinho melhor, tirando aquele ácido que foi passado. Oswaldo? Tem mais perguntas aqui, Alex. Temos tempo ainda. Qual a diferença entre trocador a placa brasado e o trocador de gacheta? Bom, vamos lá. Nós temos alguma diferença, tá? A capacidade, geralmente a capacidade para os trocadores engachetados, conhecido no mercado, né, de tipo gacheta, esses trocadores, inclusive a Danfoss tem uma linha desses trocadores, tá? A gente pode posteriormente também aí efetuar um webinar sobre essa aplicação desses trocadores, tá? E esses trocadores, a diferença é o seguinte, que o trocador brasado, ele é soldado às placas. E o trocador gachetado, você consegue desmontar. Então, você tem a facilidade por uma preventiva, né? Onde, se você, por exemplo, tiver um congelamento de placa, você pode trocar aquela placa que foi danificada. Não tem necessidade de você perder, né, o trocador inteiro. Lembrando que são para aplicações, né? Esses trocadores trabalham em aplicações bem maiores, né? E também são trocadores, né, que eles têm que estar muito bem montados, ajustados, né? Conforme os parâmetros de fábrica, de aperto e tudo mais, para não causar vazamentos. E também uma das coisas que o trocador gachetado tem, que para você aumentar a capacidade dele, você só aumenta o número de placas. Você pode acrescentar mais placas, você vai aumentando essas placas e aumenta a capacidade dele, tá? Então, no caso de um trocador brasado, que é o que nós apresentamos hoje aqui, você teria que fazer uma substituição para um modelo com maior número de placas. Temos mais alguma? Dá tempo para mais uma ainda, Alex. Rogério está perguntando aqui, quando ocorre congelamento interno no trocador, existe alguma forma de recuperá-lo? Realmente, até já puxei o slide aqui, uma forma que nós estamos visualizando aqui, né? Não existe, né? É o que eu até falei na questão da tela do trocador, até que a pergunta anterior do gachetado, né? Gachetado você consegue trocar essa placa, né? E no trocador brasado você não consegue trocar, tá? Então, infelizmente você vai acabar perdendo esse trocador de calor, né? Porque as placas são soldadas, não tem como fazer a recuperação dela, né?
Agora também o que eu deixo de conselho, né? De conselho para todos aí, que você pode o quê? Fazer algumas preventivas, algumas ações corretivas antes de ter o problema. Então, o que a gente aconselha é sempre a instalação de um fluxostático ou instalação de um termostato ou um transdutor de pressão que esteja interligado ao sistema de refrigeração, né, que se tiver a falta dessa função, que pare o bombeamento, que pare o compressor. Então, são alguns pontos que você pode o quê? Tomar ação para que não ocorra esse problema, né? E lógico, sempre estar verificando numa preventiva se essas opções que você está utilizando, elas estão funcionando, tá? Então, realmente é o que nós temos que tomar cuidado, tá? Bom, eu acredito que acabou, né, Oswaldo? Acabou as perguntas. Então, eu tenho aqui só agradecer a todos que participaram, tá? Lembrando vocês que nós da Danfoss estamos aqui, novamente é o meu contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que nós conseguimos aí responder, por favor, fiquem à vontade de estar encaminhando para o meu e-mail, que nós estaremos aí tomando as ações todas necessárias para responder para vocês, tá? Outra coisa que, novamente, igual foi comentado pela Débora no início, né? Eu peço para que vocês tenham mais um tempinho, assim que terminar o nosso webinar aqui, ter uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação vai nos ajudar bastante, né, para os próximos webinars, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos acrescentar, né? Por favor, coloquem lá os pontos positivos e negativos, tá? Que vocês identificaram, para que nos próximos nós conseguimos, em excelência, estar atendendo vocês completamente, tá? Obrigado a todos aí pela participação mais uma vez. Obrigada, Alex. Obrigada, Oswaldo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a seguir-nos em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e também outras novidades. Em nosso site, colocando revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, aponte a câmera do seu celular por QR Code ao lado para acessar a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br. Poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. Aproveito a oportunidade para convidá-los ao evento Descarbonização por Energia Distrital, que acontecerá em dia 29 de março. Neste evento, nossos especialistas abordarão desde as tendências que impulsionam a evolução ecológica do setor até as mais recentes inovações por trás de sistemas de energia distrital preparados para o futuro. Para se inscrever, aponte a câmera do seu celular no QR Code ao lado e você acessará o link de inscrição. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez,